Eu quero compartilhar um pouquinho do que o Senhor quer para nós nesses dias. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 6. Hoje eu estou com versão NVT. E ela diz assim: Portanto, está lembrando capítulo 5. Deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novos alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Versículo 2. O batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Galera, o tema dessa mensagem, se eu puder resumir ela assim, e se você estiver anotando, diz assim: deixando de ser superficial em Cristo. Já para resumir essa mensagem, para você não esquecer, talvez ficar só uma coisa na sua mente dessa mensagem, nós precisamos aprender a ser profundo em Cristo. Então a mensagem é deixando de ser superficial em Cristo. O que nos ajuda já com uma ação, que é o quê? Deixar de ser o quê? Superficial. E o livro de Hebreus, ele é muito profundo. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Olha só. Vamos para o versículo 4 aqui. Vamos continuar um pouquinho. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Discorrendo um pouquinho a respeito desse texto, o autor ele nos orienta a deixar a superficialidade. Outra coisa, ele nos orienta a seguirmos em frente. Seguirmos em frente. E aqui, no começo do texto, ele está nos incentivando o seguinte: deixando os conceitos básicos. Algumas versões vão estar elementares, conceitos elementares. Conceitos elementares são conceitos básicos, conceitos simples. E se for para química, elementar vem de elemento, e toda matéria é constituída por elemento. Eu pergunto para você, a gente consegue ver um elemento químico? Um átomo de carbono. Conseguimos enxergar um átomo de carbono? Não conseguimos enxergar. Só que o autor não está dizendo que nós precisamos renunciar o nosso conhecimento a respeito de Cristo, mesmo que sendo básico. Ele está dizendo o seguinte: nós temos o conhecimento básico, mas nós precisamos avançar para um nível mais profundo. Ou seja, não fique na superficialidade. O livro de Hebreus está nos ensinando a não sermos superficiais. O maior entendimento, devemos avançar para um conhecimento mais profundo. Eu comecei a receber essa pedrada já no capítulo anterior. Vocês lembram que aqui tem o portanto, né? Lembrando do capítulo anterior. E eu quero ler aqui rapidamente Hebreus capítulo 5, versículo 11. Diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. O que o autor está falando? Nos versículos anteriores,
ele está tratando Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa carta aos Hebreus, ela realmente foi destinada aos judeus convertidos em Cristo Jesus. Mas olha só, aqueles judeus ainda tinham enraizados em seus corações o quê? A antiga aliança e os rituais que faziam. Ainda tinham na cabeça de que existia um sumo sacerdote, um homem falível, que fazia a expiação e redimia o povo através daquela figura. E o autor está dizendo, não precisamos mais de outro sumo sacerdote, porque nós temos um que já completou essa obra. O nome dele é Jesus Cristo. Só que aí ele começa a repreender essa galera, dizendo, há muito mais que gostaríamos de dizer. Ele gostaria de expressar o senhorio e a soberania de Cristo, a suficiência de Cristo, mas ele está dizendo, essas coisas são difíceis de explicar, sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Olha só o que ele está falando, a mesma coisa que ele falou no capítulo 6. Nós precisamos ensinar mais uma vez as coisas básicas para vocês, coisas que vocês já deveriam saber e que vocês deveriam estar ensinando a outras pessoas. Só que vocês ainda são muito superficiais, então eu preciso parar por aqui por enquanto. Por que que um bebê, ele não pode comer uma comida sólida? Por que que eu não posso colocar arroz e feijão e carne para um bebê? Porque ele não tem estrutura fisiológica e nenhuma condição no seu organismo, ele não tem dente, ele não consegue mastigar, ele não consegue engolir direito, ele não tem estrutura para digerir um alimento sólido. E o autor está dizendo para essa igreja, para esse povo, vocês não têm estômago para entender as profundidades do que eu gostaria de dizer. Porque vocês são superficiais. E algo que me prendeu nesse texto, porque eu acho o livro de Hebreus muito profundo. O livro de Hebreus é tão profundo, porque ele fala na sua essência do poder de Cristo Jesus, da supremacia e da suficiência de Jesus. E ele faz isso também, que ele esquece de si mesmo. Ele não faz menção de colocar o nome dele no livro. Não sabemos quem é o autor de Hebreus. E não importa, porque ele está apontando para um nome, e não é o dele mesmo, é o nome de Jesus. Aí a pergunta que eu faço para nós, se para essa igreja, que já passou por um arrependimento, e ele descreve isso, nós lemos, que já passou pelo batismo, que tem a sua fé em Cristo Jesus, ele está dizendo, ei, vocês são superficiais. Nessa hora eu comecei a olhar para mim, e eu fiquei constrangido, porque eu falei, cara, se eu tivesse de cara com o autor de Hebreus, será que ele pararia para descrever as riquezas de Cristo para mim? Porque ele está falando com essa igreja assim, ei, sobre essas coisas aqui, não dá para conversar com vocês. Vocês ainda são muito rasos para eu expressar tudo que é Cristo. Porque vocês não têm estômago para digerir isso. Isso aqui está em outro patamar, vocês não conseguem entender isso. Se o autor de Hebreus olhar o relatório semanal, diário, do nosso Instagram, será que ele vai ter coragem de conversar com a gente? Será que se ele der uma olhadinha
no nosso histórico de pesquisa? Será que ele vai ter coragem de falar das riquezas do conhecimento de Cristo conosco? E eu fui sincero, eu falei, se essa turma aqui não está apta a compreender as riquezas de Cristo, eu estou muito longe. O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa no lugar errado. Como aqueles judeus tinham a sua expectativa na liturgia, nos rituais, num sumo sacerdote. Muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa, os nossos sonhos em outras coisas que não é Cristo Jesus. E eu pergunto para nós nessa noite: se Jesus cessasse as bênçãos, os milagres, a realização dos nossos sonhos, quem sabe de um ministério, de um chamado, Cristo seria suficiente para nos atrair até aqui? E se Ele dissesse para você hoje: ei Mateus, a partir de hoje não tenho mais nenhuma bênção para a sua vida, não conte com nada mais, nenhuma provisão, nenhum milagre. Será que Cristo seria suficiente para nós? É isso que o autor de Hebreus está tentando nos ensinar, que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E se não vier a provisão para o casamento? E se não vier a provisão para o meu chamado? Cristo é suficiente para nós? Se eu deixar esse microfone aqui livre e falar assim: nós vamos tributar a Jesus hoje, e você está livre para expressar todo o seu amor por Ele, até que hora a gente ficaria aqui nesse culto? O que sairia do seu coração para entregar para Ele? De verdade, o seu coração está em Jesus? E se não nos restar mais nada, nenhuma bênção, nós nos alegraríamos de estar na presença dEle, de simplesmente desfrutar de quem Ele é. Vocês ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Prática constante. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. E o que mostra o meu fundamento em Jesus Cristo é a minha constância, é a minha perseverança. E sabe, nós estamos andando cada vez mais ansiosos, mais preocupados, olhando muito para o passado, olhando muito para o futuro, mas nós temos esquecido o presente de Deus para as nossas vidas. O presente de Deus para nós. Quem é o presente de Deus para nós? Quem é o presente de Deus para nós? Quem é o presente de Deus para nós? Cristo Jesus. Você pode repetir isso? É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é tudo em nós. Nele nós vivemos, nos movemos,
e existimos. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Jesus quer nos levar a um lugar mais profundo. Jesus quer nos levar a um lugar de intimidade. Jesus quer nos levar a um lugar de relacionamento. O autor está dizendo que existe algo mais profundo, mas com essa mentalidade, ele não tem segurança de entregar um alimento sólido para nós. Com nossa mentalidade, com a nossa vida medíocre, não conseguimos nos sentar nessa mesa com o autor de Hebreus para compartilhar das profundezas, da profundidade do conhecimento de Cristo. Até quando seremos imaturos e deixaremos de receber esse alimento sólido? Nós temos avançado em nosso relacionamento com Jesus? Como que anda a nossa vida de intimidade com Jesus? Sabe, às vezes o nosso vício de dopamina, como a gente tem aprendido, de rolar as telas, os Reels, os TikToks, nós temos ficado muito rasos. E sabe do que isso tem nos tirado? Do nosso momento de oração. Quanto mais nós rolamos aqueles vídeos, menos tempo de oração nós temos. Mas sabe o que mais? Isso compromete também a nossa perseverança na oração. E muitas das vezes nós não temos mais paciência para orar. Nosso circuito de recompensa aqui é rápido. E nós estamos viciados em muitas coisas. E parar para meditar na palavra tem se tornado cada vez mais raro. E sabe, orar, gente, orar é árduo. Você orar, até você orar de verdade, exige disciplina. E muitas das vezes é chato, porque você não ouve nada, você não está sentindo nada. Mas quantas vezes eu consegui furar essa primeira barreira da oração, e o Senhor falou comigo, e o Senhor se derramou, ou eu fiquei só ali, e não senti nada. Mas orar é um troço difícil, é um negócio difícil. Mas não existe outra forma de nos relacionarmos com Deus, e por isso nós temos terceirizado a nossa fé. E muitas das vezes, se eu perguntar para você, qual é o seu chamado? A primeira coisa que você vai lembrar é do profeta que levantou a mão e que falou alguma coisa a seu respeito. Mas sabe, o autor de Hebreus também nos ensina que através desse sumo sacerdote que é Jesus, não precisamos de intermediários. E se tem alguém para falar a respeito do chamado da sua vida, é o dono do chamado. Então, se tem alguém para falar a respeito de um ministério ou de uma direção para a sua vida, você tem livre acesso e você não precisa de intermediários. Você não precisa do pastor, você não precisa do seu líder. Embora nós cresçamos e o discipulado nos ajuda a chegarmos nesse caminho da vontade de Deus, mas a palavra vem de um só, do único rei e sumo sacerdote das nossas vidas, que é Jesus Cristo. E você tem livre acesso. Eu tenho livre acesso, nós temos livre acesso àquele que detém o domínio e o poder de todas as coisas. Então, não está faltando profeta, está faltando intimidade. E sabe por que nós questionamos muitas coisas e nós andamos ansiosos? Porque muitas das vezes a nossa expectativa são nas coisas que Deus ainda vai nos entregar, ainda vai fazer nas nossas vidas. Mas sabe de uma coisa? Você nem precisa dessas coisas de fato. Você precisa do seu pastor, porque nada mais vai te faltar.
Porque Ele é o seu pastor. Ele é suficiente. Se Cristo não é suficiente para nós, nada mais é suficiente. Nós só precisamos de Cristo. Você tem ouvido a voz de Deus nesse período de relacionamento? Eu estou falando aqui, eu tô andando na escadinha. Estou falando de intimidade, eu estou falando de devocional, estou falando de coisas básicas, assim como o autor de Hebreus. Mas aí tem um nível. Se você está se relacionando com Deus, uma coisa é inevitável. Deus vai falar com você. Diga amém. Diga amém. Deus vai falar com você, é inevitável. Aí agora a outra pergunta. Você tem ouvido e você tem obedecido à voz de Deus? Sabe de uma coisa que eu aprendi? Se Deus fala uma coisa para mim, meu filho, bebe água. E eu fico resistindo ao beber água. Porque Ele tem outra missão para mim. Ele quer que eu vá falar lá com Tarso. E Ele fala, bebe água. Só que eu resisto em beber água. Eu não estou apto para conversar com Tarso ainda. Porque eu não fiz aquilo que era necessário. Eu não fiz aquilo que era básico. Sabe por que tem muitas coisas travadas na nossa vida? Porque enquanto Ele tem falado, nós não temos obedecido. Às vezes a gente se gaba, cara, Deus falou comigo. Poxa, massa. Mas você tem andado em direção à obediência daquilo que Ele propôs para você? Porque enquanto eu não beber água, Ele não vai me levar para o próximo nível. E gente, eu estou falando de profundidade nele mesmo. À medida como Ele vai me desafiando, Ele vai se revelando para mim. Eu não estou falando só de receber coisas de Deus. É o meu chamado em Deus, eu vou obedecer, Ele vai me chamar. Não, eu estou falando dele mesmo. Eu sou superficial por quê? Porque eu me limito em ouvir Deus. Eu me limito em obedecer Deus. Então Ele não pode me revelar mais. Eu sou superficial. Porque enquanto Ele fala, Ele espera uma resposta. Por isso nós somos cooperadores com Cristo. Porque Ele nos desafia. Ele faz o sobrenatural, mas Ele espera que nós também demos passos de fé, de obediência. E Deus tem falado a respeito disso comigo nesse tempo. Sobre obediência. Gente, obedecer a Deus requer tudo. Requer muito sacrifício. É muito bom quando eu vou ser levantado a pastor e eu quero ser pastor. Mas e se Deus quiser me tornar pastor e eu não quiser ser pastor? E sabe de uma coisa? Eu dou valor a isso. De quando Paulo chega e fala, estou indo para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que me esperam prisões e tribulações. Contudo, não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério e o chamado que recebi do Senhor Jesus Cristo, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que Ele está falando? Eu sei que eu vou sofrer, mas pouco me importa, porque eu tenho um que já me comprou com o seu precioso sangue, e eu vou para onde Ele mandar. Romanos capítulo 1, Paulo, escravo de Cristo, ponto. Eu não tenho coragem de dizer que eu sou escravo de Cristo. Eu não tenho coragem. Porque eu sei que o meu nível de renúncia anda longe disso. E obedecer quando não me custa nada é bom. Quando eu queria ir para aquela direção é bom. Mas e quando Ele diz para fazer o contrário? Quando Ele me diz para abrir mão? É isso que é profundidade. Semana passada eu levei meus filhos na Beira Rio. E aí aluguei umas motinhas lá, para andar, as motinhas elétricas. Pensa como é massa. Botamos os meninos em cima, folia, apostamos corrida, tudo. Mas sabe, para chegar lá,
Eu precisei pagar a fatura do carro para eu poder andar no carro. Precisei pagar a manutenção do carro. Precisei colocar gasolina no carro. Precisei alugar as motinhas. Olha só o tanto de coisa que precisou acontecer para esse menino poder andar de motinha. Frigir dos ovos. Os meninos voltam chateados e chorando no carro porque a gente não alugou outro carrinho para eles andar também. Será que a gente não faz a mesma coisa? A gente está querendo outras coisas. Do que mais a gente precisa, que Ele mesmo já não tenha nos dado. Cristo é suficiente. Eu sei que tudo que eu tentar falar aqui vai ser impossível, vai ser difícil de dizer. Se Jesus mesmo não convencer você, eu não vou ser capaz. E às vezes a gente está como filho mimado, pedindo tantas coisas para Deus, mas a gente está pedindo pouco, Deus. A gente está pedindo pouco, Jesus. A gente está perseverando pouco na oração. A gente não jejua, a gente não medita na palavra. A gente está raso. Talvez para você, se a gente acabar agora e brincar ali um pouco e participar de umas provas, é melhor, porque a gente às vezes não tem paciência para ouvir uma palavra. O que nós precisamos é de Jesus, e Ele precisa ser suficiente para chegar aqui e arrancar a nossa melhor adoração. Sabe, Jesus não quer música. A gente tem o nosso momento de louvor aqui, a gente ensaia e tem a preparação, mas sabe, o Senhor não se importa com isso. Se Ele gostasse de música, a gente colocava o Spotify aqui e tocava melhor do que nós. Só que além da música, tem algo por trás da música que Ele quer receber. E sai daqui. Só que Ele quer chegar aqui e olhar para você e ver o seu desejo, a sua fome, a sua sede. Porque senão o que é que nós estamos fazendo aqui? De que importa chegar aqui num culto e eu saio da mesma forma, e eu não tenho intenção de entregar o meu melhor. Saiamos da superficialidade, dos princípios elementares, mais básicos, porque nós já temos o que é suficiente para nossa alma sedenta. E eu sei, o vazio é grande, mas Jesus Cristo é tudo. Ele é a forma completa de preencher o nosso coração. Tudo que nós precisamos está nele. E é só dele que nós precisamos. Feche seus olhos, bate sua cabeça. Os corações e nos tira dessa superficialidade que nós vivemos. Porque se eu sou a oferta viva, eu não quero entregar qualquer coisa para o Senhor. Eu não quero entregar restos para Jesus. Eu sei que as minhas obras não são nada, não são suficientes. Mas eu quero que Jesus olhe para o meu coração e veja que eu tentei buscá-lo de todo o meu coração. Eu ando longe de me comparar ao autor de Hebreus, ao apóstolo Paulo e a muitos homens. Mas sabe, algo em mim clama por querer entregar algo para Jesus, que Ele se agrade. Sabe o que são filhos maduros? Os meus filhos são pequenos. Eles ainda não encontraram o caminho ainda do entendimento completo. Eles não entendem o sacrifício que nós fazemos por ele. Só que sabe, maturidade
não é quando nós pedimos algo para Jesus, é quando Ele nos vê responsáveis para Ele nos pedir alguma coisa. Filhos maduros é quando Jesus pode contar com você. E eu pergunto, Jesus pode contar com você? Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que espécie de sacrifício eu tenho sido? Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, nessa noite, pedir ao Senhor que possa nos conduzir a uma vida de profundidade. Senhor, arrependimento se arrependimento, conhecimento se conhecimento, mas se revela a nós. Nós precisamos nos aprofundar em Ti, conhecer as riquezas do conhecimento do Senhor. Nos leva, Jesus, a viver essa profundidade da riqueza de Cristo. E nós queremos, Senhor Jesus, nessa noite, encerrar esse momento de palavra, exaltando e glorificando ao único que é digno das nossas vidas. Porque o Senhor já fez tudo. O Senhor derramou tudo naquela cruz. E o Senhor é digno das nossas vidas. O Senhor é digno de abrir o livro, de desatar os selos, porque o Senhor entregou a sua vida por nós. E nós queremos te glorificar, Jesus, com as nossas vidas. Continue com seus olhos fechados. Vou dar um instante para deixar Jesus falar com você. Deixa Ele ministrar no seu coração. Talvez Ele vai te pedir algo, Ele vai te conduzir a algo. Permita Ele fazer isso nessa hora. Enquanto isso, quero fazer um convite. Se você veio a esse lugar e o Senhor lhe conduziu a entregar sua vida a Jesus, a se reconciliar com Ele, quero pedir para você levantar sua mão agora.